Ai, a gente vai falar de gastrite. Impressionante como, por mais que quem sabe aí do quadro, ou mesmo quem desconfie que possa estar começando a ter, né, uma crise ou um quadro de gastrite, como surgem novidades quando a gente está falando desse assunto. Aí a gente convidou o gastroenterologista, Dr. Matheus San Romão, acertei? Bem-vindo! Tudo bom, querido? Prazer tê-lo aqui. Boa tarde. É todo meu. Porque quando a gente diz de novos elementos ligados à gastrite, claro, né, o tempo todo surgem novos alimentos industrializados. Com certeza. Que também vão fazer parte do nosso papo de hoje. E o aumento das alergias, eu acho que até o aumento da poluição, de uma série de coisas. A gente pode dizer hoje que a gastrite, ela está relacionada um pouquinho de tudo? Sim, com certeza. Principalmente hoje o que a gente tem visto bastante é a alimentação, que influencia tanto na parte digestiva, tanto na parte de alimentação, nutrição. Hoje em dia a medicina moderna trabalha muito com isso, né? Então o foco é mais na parte alimentar. Hipócrates, pai da medicina, há 400 anos antes de Cristo, falava pra gente: alimento é o seu remédio, assim como o seu remédio é o seu alimento. Verdade. E até hoje a gente ainda não segue essas ideias. A gente concorda, mas não segue, né? Então, até para o pessoal de casa entender, quem tem, aí a gente vai falar um pouquinho dos sintomas, mas o que é a gastrite? Certo. Vamos esmiuçar um pouquinho, vamos explicar certinho como funciona. Toda vez que a gente pega uma palavra chamada com finalização, com o final da palavra it, significa inflamação, certo? Então, o sufixo it determina uma inflamação. E a palavra, a parte anterior, que a gente chama de prefixo, é onde a gente vai saber qual é o órgão que está afetado. Então, gastro significa estômago, it, inflamação. Então, seria uma inflamação que acomete o estômago, tá certo? Dentre elas, existem muitas causas, tá certo? As principais que a gente mais acomete, que a gente vê ao acometimento dos pacientes são principalmente medicamentosa, bebidas alcoólicas, tabagismo e o que mais acomete, mais 65% da população brasileira hoje é o estresse, o nervoso. Jura? Que acomete bastante. O nervoso, enfim, o estresse, o quadro de estresse pode ser o primeiro desencadeador aí de uma crise de gastrite. Com certeza. É o que mais eu tenho visto no consultório e é o que mais tenho atendido devido a um problema emocional, um problema de ansiedade, um problema de depressão muitas vezes e, lógico, associado a uma má alimentação, que hoje é muito comum. A gente tem aí vários tipos de gastrite? Sim. Ou ela sempre se apresenta da mesma forma? Olha, os tipos de gastrite, a gente tem alguns. Dentre eles, os principais que eu falei, a gente foca muito na causa, tá certo? Então, a maioria das pessoas, hoje, como eu te falei, elas vêm focando mais na parte de ansiedade, nervoso, estresse. Isso causa uma alteração da mucosa do estômago e isso causa o problema que a gente vem vendo com frequência e associado à alimentação. Vamos colocar, a gente tem uma primeira imagem que mostra, e o estômago mostram algumas coisas, eu acho que está nessa ordem que eu recebi. Ótimo. Qualquer, então, inflamou o estômago é considerado gastrite. Isso. Então, ou é uma má alimentação que vai inflamar, ou é o estresse que vai inflamar, ou é o excesso de cigarro, ou o excesso de álcool. Só que a maneira como se apresenta esse estômago é a mesma. Sim. Ou seja, os sintomas da gastrite vão ser os mesmos dentro de todas essas causas, sendo de tabagismo ou não, a pessoa vai ter a mesma dor. Se o desconforto em si, vamos focar aqui um pouquinho. Aqui no estômago a gente vê que ele é como se fosse uma bolsinha meia-lua, tá certo? Que nem você tinha me perguntado a respeito da gastrite. Existem vários tipos, depende muito mais da localização. Então aqui a gente considera um fundo, o corpo do estômago e a parte final, que é onde a gente considera a parte pilórica. Dependendo de como a pessoa está se apresentando com relação aos sintomas, a gente consegue mais ou menos ter uma noção e confirmar no exame. Entendi. E aí, quais são os exames? Antes até tem a parte clínica. Sim, com certeza. E tem algum exame também laboratorial. Claro. Da parte clínica, o que é o mais comum dos pacientes queixarem mais seria o quadro de empachamento, que seria aquela sensação de barriga estufada. Come, eles se queixam bastante que a barriga fica inchada, esse tipo de coisa, porque tem uma lentificação da digestão. Outra causa, dor. Dor é muito comum nisso daqui, porque está inflamado. Que a dor, que fala que é aqui em cima, né? Isso, exatamente. Para se ter uma noção, se a gente colocar um palmo entre a boca e o estômago e a barriga, vai cair mais ou menos na região epigástrica, que a gente chama, que é exatamente onde se localiza o estômago.
E vômitos, tudo isso também pode acontecer? Sim, esses vômitos vai depender muito da alimentação. Então, aqui a gente vai ter, vou falar para vocês depois, os alimentos que é legal a gente tirar, principalmente no processo de tratamento, que vão influenciar e vão piorar o quadro. Então, vômitos, dor, um quadro de refluxo em si, que é aquele conteúdo quente que sobe e a pessoa, eles me queixam, ficam conversando com a alimentação. Com Normalmente quem tem gastrite tem refluxo? Geralmente pode vir associado. Tá. É muito comum. Não é normal, mas é comum. E aí, com os sintomas, a gente vai descobrindo. Certeza. Ó, fezes escuras, esse me chamou a atenção. Isso. A partir do momento que a gente tem um processo inflamatório não tratado, ou seja, o pessoal hoje eles costumam tomar medicação sem ir ao médico. E isso vai postergando e acaba piorando o quadro. Aí quando eles vêm até a gente, já está no processo inflamatório crônico, que é aquele que já tem muito tempo, mais de 6 meses, por exemplo. E em cima disso, aquele processo que fica inflamando e machucando e vai causando uma lesão, vai causando um machucado, tá certo? Daí, então, a gente pode falar que muitas vezes tem um processo de erosão, que é uma lesão, um machucado, que antecede uma úlcera, que é uma lesão mais grave. Tá. Dentre essas, se a pessoa apresenta uma úlcera, aí ela pode apresentar fezes escurecidas. Por quê? Porque ocorre um sangramento. E esse sangramento, a partir do momento que ele ocorre, ele é digerido. E toda vez que ele é digerido, ele fica escuro, tornando as fezes mais escuras. Então isso já é um sintoma ou algo um pouco mais sério. Mais grave. Mais grave dentro dos sintomas da gastrite. Daqui a pouquinho a gente vai colocar a perguntinha do público. Mas uma pergunta que certamente essa vai aparecer. Quando a pessoa, enfim, ela teve uma vida normal, aparece uma primeira crise. O que é fator que pode desencadear a crise? De sempre se alimentar da forma errada e aí um dia aquilo que nunca te fez mal vai fazer, ou o estresse influencia ainda mais para desencadear, de repente, a primeira crise? Porque às vezes a pessoa, nunca tive nada, aí chega aos 40 anos, agora eu tenho gastrite. Certo. Do nada. Na verdade, são ambos, tá certo? O fato de você não estar adaptado, por exemplo, a gente que segue, pessoas que seguem uma dieta mais regrada, uma alimentação mais saudável, não está acostumado com alimentos mais pesados, ao fato de comer esse tipo de coisa, enfim, aquele negócio de abusar no final de semana, muitas vezes a pessoa se sente mal, porque o corpo não está adaptado com aquele tipo de alimento. E isso pode ser uma causa esporádica, que a pessoa sente um desconforto, de vez uma em dor. quando. Isso. E associado a isso, lógico, se ela vem passando por um processo de, um processo de separação, às vezes uma ansiedade, emprego, que é o que a gente está vendo muito hoje no Brasil, e isso vai piorando o quadro. Uma noite mal dormida, tudo isso são coisas que vão juntando, são cofatores que a gente inclui nisso tudo. Tem cura? Com certeza. Tem tratamento e cura? Com certeza. Só que daí, pro resto da vida, a pessoa tem que na verdade, se guiar, né? Não a ideia seria assim, o tratamento existe e é lógico que se você quer mudar e não quer ter aqueles problemas novamente, você tem que mudar. A gente já vai falar como é a mudança. Vou deixar uma perguntinha, né? Olha que pergunta legal que chegou pra gente. Vamos lá, vamos colocar na tela, vamos abrir pro público agora, hein? Mandem, @VocêBonitaTV. Giane, um beijo. A bactéria H. pylori, a gente tem inclusive uma ilustração dessa bactéria. Tem cura ou só tratamento? Se não tratar, pode virar um câncer de estômago? Olha, boa pergunta. Vamos colocar a nossa ilustração aqui, até pra identificar onde ela fica. Dá pra ver direitinho, quer ver? 3 e foi. Aí. Ótimo. Vamos entender um pouquinho da bactéria, doutor. Giane, respondendo a sua pergunta, o H. pylori, ele é uma bactéria que ela acomete o estômago, então ela infecta o estômago. Ela gosta muito de ficar numa região onde a gente determina entre a mucosa, que é a parede do estômago, e uma barreira protetora, pois o estômago ele vive em meio ácido, tá certo? Então imagina todo esse meio aqui ácido em contato com a nossa pele, enfim, com a mucosa do estômago. Não seria legal, ficaria inflamado, e isso é uma causa de piora da gastrite. Então a partir do momento que ela infecta, devido a uma baixa, o estômago ele tem um pH entre 1,5 e 2, Carol. A partir do momento que ele se torna mais alcalino, mais básico, ele se torna um estômago com pH de 3 a 4, facilita a infecção por esse Helicobacter pylori. E realmente, o que ela perguntou a respeito de câncer, ele é um cofator de piora. Então ele pode causar uma erosão, uma úlcera e aí sim pode causar uma lesão cancerígena. Que daí é a evolução desse início de gastrite. Só que
Nesse caso, tem tratamento? Sim, a gente trata. Hoje em dia a gente sabe que o fato de o Helicobacter pylori infectar o estômago é uma baixa, enfim, uma alteração do pH, tá certo? Então a primeira coisa que a gente faz é aumentar essa acidez do estômago, ou seja, baixar o pH. Então a gente utiliza medicamentos como a betaína, HCl, que são coisas que acidificam mais o estômago. E junto disso a gente entra com antibióticos. Agora, algum sintoma é diferente de só uma gastrite quando não tem a bactéria? Não, muito difícil. Igual? O exame padrão ouro para a gente descobrir isso daqui é a endoscopia digestiva alta. Então, a partir dela, a gente consegue fazer uma análise, tá certo? Enfim, o médico, o colega que está fazendo a endoscopia, ele faz a análise e junto disso ele faz um teste, que é focado para ver se tem infecção pelo H. pylori ou não. Mas se dosar no sangue, não aparece que tem a bactéria, no assim sangue, como outras? Isso. Por quê? Porque ela fica no estômago. Puxa vida. Então, ela não sai. Ela gosta daqui e aqui ela não sai. Então, quando ela tem, a gente faz, enfim, o teste. Ele pode ser feito tanto por biópsia ou por um teste chamado teste de urease, que é onde a gente consegue detectar a presença dessa bactéria aí. Quando ela está presente, as crises são mais frequentes. Então, mesmo que a pessoa siga a dieta, que é o que a gente vai contar daqui a pouquinho, faça tudo direitinho, pode ser que ela tenha aqui alguma dor, alguma crise. Com certeza, é um fator de agravo, é um agravante nisso daí. Então, ela pode aumentar, ela aumenta as chances, que nem a gente estava conversando, de úlcera e até de lesão cancerígena, Carol. Puxa vida, foi então, Jeane, tá aí. Mas tem como identificar, tem como descobrir, tem como tratar. Vamos falar agora a respeito de úlcera, porque certamente vai ter perguntinha. Quer ver, ó? Na tela. Olha lá. Um beijo, Carol. Obrigada. A úlcera também pode ser emocional? Com certeza. Pode começar com um fundinho emocional, enfim, começar com a gastrite que evoluiu. Exatamente. Então, a partir do momento que você tem um processo inflamatório, que é a gastrite, Carol, a gente consegue identificar ou não, depende se o paciente vem até nós ou não. E o fato de ela não ser tratado, isso vai piorando. Então, imagina que é aquele machucadinho que você fica cutucando. Tirando a casquinha. Exatamente. E fica piorando. E vai piorando até que se torna uma lesão. Então, essa daqui é onde a gente vê o processo onde mais ou menos como funciona o estômago. É um processo digestório, tá certo? E a formação da úlcera. Então, imagina que a bactéria ela comete a parede do estômago e isso deixa ela desprotegida. Com isso, aquele suco ácido começa a entrar em contato com a parede do estômago. Isso começa a piorar e é aquele machucadinho que a gente vai tirando a casquinha. Olha lá. E vai assim, rompendo mesmo a parede do estômago, né? Sim, com certeza. O ácido gástrico aí, tem alguma relação? Olha, há uma mudança até nessa digestão, enfim, de algo dos alimentos quando a pessoa tem gastrite, nesse início aí do estômago? Com certeza. A partir do momento que a gente tem um processo inflamatório, o estômago ele muda, tá certo? Muda como que eu quero dizer isso? Eu quero explicar a você que é o seguinte, a partir do momento que você tem uma alteração, isso dificulta um funcionamento. Então, você tem uma alteração e a partir disso, a digestão fica mais lentificada. Por isso, se tem aqueles sintomas de empachamento, às vezes até vômito, dependendo do que for comer, tá certo? E isso vai com que vai piorando o quadro até que se forme uma lesão ulcerosa. Que é e aí pode ser que tenha o refluxo junto, que esse ácido volte. Aqui é a parte inicial do estômago, a gente tem uma válvula chamada cárdia, tá certo? Essa cárdia, ela é pH dependente. O que é isso? A gente trata, a gente, enfim, se especializa nela, assim, referente à parte de pH. Então, se o pH do estômago está mais básico ou mais alcalino, essa cárdia ela não fecha. É ela que funciona com o fato de poder isolar o esôfago, que é um tubinho que liga a boca ao estômago, e o estômago. E aí ela abre? Exatamente. E a pessoa tem um refluxo. Principalmente à noite, que é onde ela deita para dormir. Então, e o lance de ficar também arrotando, assim? Isso também pode ser algum sintoma ligado à gastrite? Sim, com certeza. Ou só refluxo? A partir do momento que você tem um processo inflamatório do estômago, com certeza, muda a cárdia. Se mudou a cárdia, você tem um processo de refluxo. Então, o alimento, ao invés de ele descer, ele retorna. E isso faz com que ele faça o caminho contrário, fazendo com que tenha uma inflamação desse esôfago. E aí vem mau hálito associado, vem aquela dor no peito, que muitas vezes é muito comum de se queixarem, que é dor no peito, confunde-se até com um infarto do miocárdio, cometimento cardíaco. E, enfim, a partir do momento que a gente faz a endoscopia, a gente consegue detectar todas essas alterações que vêm acontecendo. Tá aí. Só que a parte da alimentação, vocês já deram uma olhadinha o que tem aqui. Meninos, olha lá, a dupla que vocês gostam. Aí, vai, coxinha, salsichão, linguição, vai, e cervejinha. Lembrei de você.
Ele adora. Ah, Só é? faltou o salame. Aí, tá Só vendo? faltou o salame. Olha lá, na tela então, perguntinha do público. Vamos ver quem escreveu pra gente. Um beijo, Amanda, obrigada. O refrigerante é um grande vilão na agressão do estômago? Chegou o grande momento. Chegou o grande momento. Aquele momento a gente vai ter que tratar. Pois é. Tá certo? Amanda, respondendo a sua pergunta, alguns alimentos, Carol, a gente deve retirar da alimentação, enfim, por enquanto a gente estiver fazendo tratamento. 70% do tratamento se baseia na dieta e os outros 30% a medicação, tá certo? Dentre eles, aqui a gente tem como alguns exemplos, um dos principais que o pessoal mais pega no meu pé, Cafezinho? que é o café e o chocolate. São coisas que irritam mais ainda o estômago devido à quantidade de cafeína que tem. Sério? Sim, então o refrigerante à base de cafeína. de cola, cafeína também. Com certeza. Tá. Além do que o refrigerante ele também contém gás, certo? E os gases em si acabam piorando o quadro devido a um refluxo ou até um estufamento que pode piorar. Então água com gás também Nem não pensar. pode. Nem pensar. E esses aqui industrializados? Sim, associado a isso, a gente também tem outros alimentos, que são os embutidos, certo? Tá. Linguiça, salsicha, salame, mortadela, tá certo? Os molhos, que são muito ácidos. O pessoal costuma me perguntar muito, mas e o molho feito em casa, o caseiro? É a mesma coisa. A partir do momento que a gente aquece o tomate, ele libera uma substância que é ácida. Então piora o quadro. Não pode. Associado a isso, tem mais alguns venenos. A farinha branca. Farinha que é o branca? grande vilão. Sim, as massas, tortas, pizzas. Mesmo que não tiver molho vermelho? Mesmo que não tenham molho. Jura? Acabam piorando o quadro, tá certo? Puxa vida, inflama mais, né? E pior ainda, as frituras e gorduras, certo? E são coisas que vão lentificar mais ainda a digestão, vai piorar o quadro e a pessoa vai se queixar mais ainda. Dentre outras as coisas que a gente pode liberar, são as frutas. Aí entra aquele mito, limão faz bem? Então, o limão é ácido, mas como é que é? Ele no nosso estômago, ele não fica ácido? Exatamente. A partir do momento que você ingere o limão, então é totalmente recomendável, tá certo? Ele alcaliniza-se, tá certo? Devido à quantidade de elementos, íons que ele tem. E esses íons são alcalinos. Então, a partir do momento que ele cai no nosso trato digestório, ele entra como ácido, mas ele é absorvido como alcalino, que é uma quantidade básica. E lembra que eu falei, a acidez do estômago é ótimo. Então, assim, o limão é uma coisa que vai influenciar e vai ajudar bastante no processo de digestão. Então, a aguinha com limão, é ótimo. Maravilhoso, desde que não tenha o gás, né? Agora, e laranja? Laranja também? A laranja também, tá certo? A laranja é uma outra fruta ácida que também influencia. Ela também é rica em vitamina C, que são vitaminas, que são os vitâminos em si, que são legais. E em cima disso, também está liberado. Alguns podem se queixar um pouquinho mais. Por quê? Porque muitas vezes coloca açúcar. Que são produtos refinados. E de farinha branca. Entra nos industrializados. E aí também não pode? Não, porque açúcar, farinha são alimentos que, quando caem na parte de absorção, são alimentos ácidos. Então ele piora o quadro. Agora, proteínas em geral. Ovo, frango, carne, desde que seja magra, né? Com menos gordura. Liberado. Grelhadinho. Ótimo. O ovo, principalmente, porque é o segundo melhor nutriente que a gente tem. Do mundo, né? Opa! Oba, vamos comer ovo, gente. Delícia. Olha essa perguntinha, vamos lá. Na tela. Um beijo, Andressa, obrigada. Há 2 semanas, sinto náusea e muita azia. Água com gás é a única coisa que alivia. A longo prazo, a água com gás, então, faz mal? Que interessante. É verdade, porque eu falo, quando você está se sentindo assim, você consome alguma coisa com gás, você tem a impressão de alívio. Sim. Momentâneo, né? Sim, é um alívio momentâneo porque, dependendo, suponhamos que você coma uma macarronada, certo? À base de farinha de trigo. Isso causa gases. E esses gases, muitas vezes, eles ficam presos. Eles ficam ali. Porque a digestão é lentificada. Então, ela fica uma digestão parada, estagnada, e isso causa aquela sensação de estufamento. Às vezes, até piora a dor, porque tem uma dilatação. Quando você toma água com gás, é uma sensação de alívio momentâneo. Por quê? Aquele gás que está ali contido vai acabar saindo. Vai acabar pondo para fora. E isso causa um alívio. Mas é uma coisa que é só uma sensação de melhora. Não é eficiente. Tenho mais uma perguntinha do público para colocar e eu queria saber do leite, que o leite não está aqui. Nesse caso da gastrite, o leite pode atrapalhar no tratamento? Com certeza. Também? Todos os produtos laticínios fermentam, tá certo? Principalmente porque tem lactose, que é um açúcar. Que é um açúcar. Exatamente. Botou açúcar, exatamente. E os fermentados em si, eles fermentam. Então, assim, leite, laticínios, queijos, iogurtes, danones, todos eles fazem um processo de fermentação, causando uma piora do quadro. Do quadro também. Tá aí, mais uma perguntinha, olha lá, na tela.
Um beijo, Naná, obrigada. Ficar muito tempo sem comer pode aumentar aí, ou enfim, surgir, dar uma crise de gastrite? Ele não pode, não seria uma causa, mas seria um agravo, tá certo? Muitas vezes se você tem uma lesão e isso ali fica estimulando, principalmente se você tem o hábito de mascar chiclete, chupar bala, são coisas que ficam estimulando a digestão. Entendi. E você fica produzindo ácido inconstante. Então a produção é constante. Se você fica enganando o estômago, digamos em si, tá certo, Carol? E você tem um quadro de lesão, uma erosão ou até uma úlcera, vai ficar em contato, aquele ácido sendo produzido, em contato com o ferimento. Tá. Isso vai piorar Aí. o quadro. Gente, não tem muito pra onde correr, não. É o tratamento com a parte de medicamentos, como o doutor falou, e as comidinhas que a gente já sabe que são saudáveis para as outras Com coisas certeza, também. com Tem muito certeza. jeito. Olha lá, tá separado. Viva Vair! Cadê Vair? Acho que Vair não tem gastrite. Só faltou salame, hein, gente? Essa história é piadinha interna, né não, Sonita? É piadinha interna. Olha, obrigada, doutor Matheus São Romão, gastroenterologista. O mais importante é que você procure ajuda, claro. Teve sintomas, sentiu a queimação, o negócio não tá legal, foi piorando. Procure ajuda, faça o tratamento e se livre disso, gente. É sempre a melhor escolha. Quem quiser saber mais, tem um site da clínica, que é o www.clinicamegamed. O med é demudo, tá? megamed.com.br. Você já pode ter mais informações com o doutor. Obrigada. Obrigado, Até a Carol. próxima.